Boa noite. Câmara de Vereadores cedia a audiência da Assembleia Legislativa sobre a destinação de recursos para fundos sociais. Nós teríamos o potencial só de pessoas físicas de deixarmos mais de 11 milhões e meio de reais. E pessoas físicas deixaram 650 mil. 5,64% que seria possível. É muito pouco. A comunidade também pôde conhecer as intenções do Estado referentes às parcerias público-privadas. Na questão dos presídios, existe um interesse, já começaram os estudos, enfim, a prospecção. E em relação às rodovias, né, não só a 324, como existem outras rodovias potencialmente interessantes para concessão, como por exemplo a 285. A abertura do Congresso Internacional de Folclore acontece amanhã. Eles são de pares, vêm representantes de países e os seus diretores para discutir folclore, dança e tradição no município de Passo Fundo. A Câmara de Vereadores sediou mais uma audiência pública da Assembleia Legislativa. Desta vez, o Parlamento Gaúcho propôs o debate em dois momentos. Primeiro, houve uma sensibilização para a importância do FUNCriança. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituído em 1990 através de lei federal, arrecada recursos para serem aplicados em projetos sociais. Uma forma de contribuição é por meio do imposto de renda. O contador Dalmir do Amaral explicou de que forma pessoas físicas e jurídicas podem participar da campanha. Sobre o valor do imposto devido, 1% da pessoa jurídica e até 6% da pessoa física, se acaso for feito dentro do ano calendário essa destinação, ele pode atingir até os 6% da pessoa física. No momento que esses valores não são destinados, a União ela vai fazer uma distribuição a nível nacional. E se o contribuinte, cidadão, ele pega e opta por pegar e deixar pelo menos esse pequeno valor para os seus fundos municipais, o gerenciamento desses fundos, a comunidade vai estar mais propensa a fazer uma boa utilização desses valores do que, no caso, ser feita a destinação direta para a União e a União fazer essa distribuição. Hoje, o FUNCriança ganha em torno de 25 milhões de reais por ano no Rio Grande do Sul. Mas o teto pode chegar a 400 milhões na próxima declaração. Valores que ajudam projetos como a ONG Amor, que atende 160 crianças. Em 2018, a entidade de Passo Fundo recebeu 38 mil reais. Se reclama muito da violência e se pensa que construindo cadeias vai se resolver. E eu já penso que nós temos que fazer um trabalho preventivo, que é dar oportunidade para essas crianças, de elas conseguirem acessar sistemas que permitam elas crescerem, Então, através das oficinas, é claro, nós não queremos ensinar música, não queremos ensinar elas artes, nós queremos usar isso para que elas aprendam a conviver, que elas aprendam a ter respeito, que elas aprendam valores, E isso é fundamental para a formação do cidadão, com responsabilidade, com respeito, Infelizmente, o nosso município está entre as cidades com menor índice de arrecadações. O auditor fiscal da Receita Federal, Marlon Batista Moraes, disse que em 2019, pouquíssimas pessoas fizeram deduções ao Fundica. Por isso, reforçou o nosso potencial de contribuição. A gente estava comentando que em termos de declarações de imposto de renda apresentadas por contribuintes com domicílio em Passo Fundo e que tem potencial para deixar algum valor aqui, nós teríamos 12.057 declarações apresentadas em 2019. Então seriam 12.057 contribuintes que poderiam ter contribuído de alguma forma com o fundo. Desses 12.000, 358 colaboraram. 2,88% dos contribuintes que poderiam fazê-lo fizeram. Em termos de valores em reais, nós teríamos o potencial só de pessoas físicas
de deixarmos mais de 11 milhões e meio de reais. E pessoas físicas deixaram 650 mil. 5,64% que seria possível. É muito pouco, muito pouco. E esse dinheiro é muito bem empregado pelas instituições que atendem crianças e adolescentes aqui no município. E trata-se simplesmente de uma opção do contribuinte entre enviar o dinheiro para Brasília e torcer para que um dia ele volte, sabe-se lá de que forma, ou deixá-lo no município diretamente para ser aproveitado logo ali. Após o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, a comunidade foi convidada a refletir sobre os projetos envolvendo parcerias público-privadas, concessões e privatizações do Rio Grande do Sul. As informações técnicas foram trazidas por Maria Cristina Passos, representante da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Estado. Ela mencionou algumas propostas que contemplam a nossa região. O Estado está prevendo, na verdade, parcerias e concessões em todas as áreas que mostrarem interesse e tiver viabilidade técnico-econômica. Na questão dos presídios, existe um interesse, já começaram os estudos, enfim, a prospecção. E em relação às rodovias, não só a 324, como existem outras rodovias potencialmente interessantes para concessão, como por exemplo a 285, que também corta Passo Fundo, porque em virtude da escassez de recursos, não resta muito outra alternativa senão buscar recursos para investimentos junto à iniciativa privada. Mas é importante que fique claro que sempre com dois preceitos. Um é que seja de interesse do Estado e esteja dentro de um contexto que beneficie o crescimento econômico, enfim, como, por exemplo, os investimentos em rodovias. O professor de Direito Administrativo da UPF, Giovanni Corralo, comentou os benefícios das parcerias público-privadas. Segundo o especialista, os instrumentos trazem economia aos cofres públicos e melhoram a qualidade dos serviços ofertados à população. São instrumentos através dos quais o Estado ele tem condições de atrair um investidor privado, porque o Estado ele vai garantir a este investidor que ele vai ter o retorno do seu investimento e, consequentemente, vai ter condições de prestar o serviço adequadamente. É um instituto que surge na década de 80, na Inglaterra, exatamente diante dessa necessidade de o Estado buscar novas formas para alavancar investimentos na prestação de serviços públicos. Nós temos duas modalidades de PPPs, que é a administrativa e a patrocinada, onde o Estado em ambas acaba por ser um cotizador do investidor privado. É o exemplo que pode se dar de uma rodovia, onde não se tem a certeza de um fluxo de veículos suficientes para fazer com que se tenha o retorno do investimento e a própria manutenção aí do serviço. Bem, o Estado, através de uma PPP, ele vai, num fundo garantidor, trazer esta garantia para o investidor privado. Ou então, na concessão administrativa, no caso de estabelecimentos prisionais e de escolas, onde o Estado vai, através da prestação do próprio serviço, fazendo o pagamento no decorrer dos anos para os investidores privados. O presidente da Assembleia, deputado Luiz Augusto Lara, reforçou o papel do Legislativo Estadual em priorizar a transparência ao promover audiências no interior. O político disse ainda que a opinião pública será levada em consideração na hora do voto. Com certeza, porque aí a gente não vai ficar lá só analisando entre quatro paredes, Nós estamos passando por aqui, estamos ouvindo, estamos fazendo um caldo, vamos dizer assim, um acúmulo, para na hora que os projetos chegarem, nós termos aí condições de dar o melhor encaminhamento. Repito, o que nós votarmos esse ano vai ter efeito pelos próximos 30 anos na vida dos gaúchos, Então esse é, quem sabe, um dos anos mais importantes da história moderna do parlamento, da história contemporânea do parlamento. Porque se nós errarmos agora no preço do pedágio, se nós errarmos agora na concessão da Corsã, se nós errarmos agora no que fazer com o dinheiro da venda das estatais, quem vai pagar esse preço durante 30 anos é a população. Já o presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Rigon, parabenizou os deputados pela iniciativa. Ele também fez uma avaliação positiva do evento, que discutiu questões relacionadas ao desenvolvimento social e econômico.
O primeiro assunto foi a questão da destinação de 3%, né, ao Fundica, né, Fundo da Criança, tema importante, um tema que é debatido aqui na Câmara de Vereadores. E agora, por último, nós temos essa questão assunto também do dia nosso da Câmara de Vereadores, né? Questão das privatizações, o assunto foi debatido, inclusive foi aprovada uma moção aqui contra, né, as privatizações. A questão da concessão da RS 324, que já foi tema de debate também aqui. E, por último, também a questão dos presídios, né, que vai entrar nas PPPs. Não há como sair um novo presídio se não for dessa maneira. Então, todos os assuntos que são debatidos na Câmara de Vereadores, hoje nós tivemos o privilégio de receber a Assembleia, os deputados, e também discutindo os mesmos assuntos. Mostra essa sincronia e mostra que nós estamos sempre atentos que a Câmara de Vereadores, que os vereadores estão sempre trazendo temas pontuais e que interessa a população, não só de Passo Fundo, mas com certeza a população do Rio Grande do Sul. Isso que eu acho muito importante. E agora nós vamos para o intervalo. No próximo bloco você vai conhecer os detalhes do Congresso Internacional de Folclore. A abertura oficial acontece amanhã. A Catedral Nossa Senhora Aparecida é um ícone do município e carrega, além da fé, um pedaço da nossa cultura. A história deste imponente monumento é cheia de detalhes. No século passado, em 1834, uma capela em honra à santa começou a ser erguida em frente à Praça Marechal Floriano. Anos mais tarde, a pequena igreja deu espaço à construção da catedral. Mas foi somente em 20 de janeiro de 1950 que a diocese foi instalada na cidade, tendo como primeiro bispo Dom Cláudio Collin. Já a criação da Arquidiocese de Passo Fundo aconteceu em 2011, recebendo o status de Catedral Metropolitana. O local, no coração da cidade, todos os dias é visitado por milhares de devotos da padroeira do Brasil. O que é sarampo? Como é a transmissão e quais são os sintomas? O sarampo é uma doença grave e muito contagiosa. Ela é transmitida por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os sintomas do sarampo são febre alta, erupção e vermelhidão na pele, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas que aparecem na mucosa bucal. Não existe tratamento específico para o sarampo. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. A vacinação é gratuita. Vá até uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. O Jornal da Câmara retorna para apresentar um pouco do que vai ao ar esta noite aqui no canal 16. Um dos destaques fica por conta do Câmara Saúde sobre segurança alimentar e as alternativas de produtos para quem pensa em levar a vida de forma saudável. Produtos orgânicos, eles são aqueles que não se utilizam produtos químicos lá desde a sua plantação, né? Então, esses produtos é interessante quando se vai ao mercado, tem vários tipos de produtos. Tem arroz, tem massas, tem biscoito, né? Então, eles têm um selo que para serem comercializados eles precisam ter, é como se fosse uma análise que aquele produto realmente é orgânico, né? Então o produto orgânico, ele traz benefícios para aquelas pessoas que não querem consumir uma alta carga de compostos químicos, por exemplo, né? Os produtos veganos, eles já são para pessoas em que eles não, além da questão ambiental, que eu comentei antes, eles não querem ingerir produtos de origem animal, né? Nem carne, nem leite e nem nada que seja subprodutos, por exemplo, mel, queijos, enfim, né? Então, esses produtos, eles tiveram um crescimento muito grande nos últimos tempos, né? Se for analisar, mais ou menos há 10 anos atrás,
quanta dificuldade tinha, por exemplo, de se encontrar esse tipo de produto, né? A questão orgânica é de uns 3, 4 anos para trás que se começaram a se pensar mais esses produtos. Antes tinham algumas coisas, alguns vegetais, né? Mais vegetais orgânicos, aquelas pessoas que produziam mais ou menos no quintal de casa, né, com mais cuidado, mas hoje se vê que produtos industrializados estão vindo cada vez mais com o selo de produto orgânico. E o Congresso Internacional de Folclore chegou à sua 3ª edição. Algumas atividades já foram realizadas em cidades catarinenses, mas a abertura oficial acontece amanhã no Teatro do Sesc. Antes disso, a vice-presidente do Congresso esteve na Câmara de Vereadores, ocupando a tribuna popular. Pelo tempo de 5 minutos, Fátima Lemes falou sobre o evento e suas diferenças do Festival Internacional de Folclore. Nosso festival de folclore, ele intercala com o Congresso. Foi aprovada, inclusive, uma lei municipal nesta casa, onde traz como um evento oficial do município. Então, um ano nós temos festival, no outro ano nós temos congresso. O que é importante que a gente explique para a comunidade que está nos ouvindo? O congresso, eles são de pares, vêm representantes de países e os seus diretores para discutir folclore, dança e tradição no município de Passo Fundo. Para quê? Para valorizar o que nós iremos fazer no próximo ano, que é o Festival do Folclore. Com representantes de países como Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Colômbia, Peru, Equador e Chile, o Congresso Internacional de Folclore vai acontecer de forma itinerante. Atividades estão programadas em diferentes bairros da cidade e a abertura oficial acontece nesta terça-feira. Às 19h30, no Sesc, toda a comunidade escolar, comunidade em geral, todos estão convidados para participar da nossa abertura oficial. E na quarta-feira eles estão no município de Marau, na quinta eles retornam para cá, para que a gente possa fazer as nossas atividades de forma efetiva em várias escolas do nosso município. Na quinta-feira pela manhã, as escolas municipais, algumas escolas municipais estarão vindo ao Sesc para participarem junto com os grupos de atividades. Eles fazem apresentações, fazem brincadeiras e fazem esta integração com algumas escolas. Como nós não temos em Passo Fundo um lugar muito grande para fazer o congresso, então nós vamos para as escolas. Daí à tarde, na quinta-feira à tarde, nós estaremos na Escola Helena Salton, na Escola Diógenes Martins Pinto, na Escola Dom José Gomes, no CAIC, na Escola Menino Jesus, na Escola Zeferino de Coste, na Escola Notre Dame. Então nós tentamos dessa forma, como são 8 países que estão vindo, realmente colocar um país no mínimo em cada uma dessas escolas para que realmente as crianças tenham uma maior integração. Que esse é o objetivo do congresso, que elas realmente se interajam com as pessoas, porque o nosso folclore, ele é mais, por ele ser muito grande e reconhecido mundialmente, é difícil que as crianças tenham que cheguem, que brinquem, e o objetivo do congresso é esse, é trazer para a escola e que as crianças participem, e é maravilhoso, não podem deixar de participar. Nos próximos dias, Passo Fundo voltará a respirar diferentes culturas. E o apoio do poder público é fundamental. Por isso, Fátima fez um apelo para que eventos como este sejam realizados todos os anos. Nós estamos aproveitando para convidar a comunidade, para pedir, né? Nós estamos aqui, na realidade, de braços e coração aberto, pedindo para a comunidade que nos ajude para que o nosso executivo e nosso legislativo veja realmente o quanto é bom e quanto é saudável ter atividades relativas ao folclore em Passo Fundo. Então nós precisamos, o nosso congresso vai se fortalecer. E como eu disse, o nosso congresso ele intercala o nosso Festival do Folclore. Então o nosso Festival do Folclore não pode morrer. Ele é um dos melhores do mundo. Nós tivemos isso, nós conseguimos isso para Passo Fundo e nós não podemos deixar morrer. Então, nesse momento, eu vim convidar a todos para participar da nossa semana do Congresso Internacional de Folclore, Dança e Tradição, mas também
que repensem e que nos auxiliem. Nós precisamos da comunidade, precisamos do Executivo, do Legislativo, que nos ajudem, que viabilizem o nosso congresso, o nosso folclore, no próximo ano. Podem participar todos que queiram conhecer e aprofundar o conhecimento em dança folclórica. Confira os detalhes na página do grupo no Facebook ou pelo e-mail que está aparecendo no vídeo. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.